Vamos lá, gente, Mateus 25, Mateus capítulo 25, manhã de muitas emoções, e é só o começo, à tarde tem mais para a glória de Deus. Se eu fosse você que está aí, ó, como diz aí a irmã Betinha, de boa, como tá aí, você está aí de boa o dia todo hoje, vem embora para o culto à tarde também, não perde não, né? Vem de manhã, vem à tarde, amanhã você vai dormir até tarde, a maioria não vai trabalhar amanhã, então aproveita hoje, que é dia de bênção. Eu quero compartilhar essa palavra com você em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler o versículo 14 em diante. Se quiserem colocar aí na linguagem de hoje, acho que vai facilitar aqui para a gente. Beleza, vamos lá. Mateus 25, 14, todos encontraram? Acompanhe na sua Bíblia aí. É uma parábola contada por Jesus que traz um ensino muito interessante. Diz assim a palavra de Deus. Vai comigo no 14 aí, ó. Vamos ler até o 30. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro, ao segundo 200 e ao terceiro 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, já aqui está mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Versículo 22. Então o empregado que havia recebido 200 moedas... Opa, foi só um violão. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Agora, olha o versículo 24. Aí, o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe aonde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco lhe será tirado dele. E jogando fora na escuridão, joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger dentes de desespero. Diga misericórdia. Volta para o 14. Eu li na versão linguagem de hoje, tá? Nós adotamos essa versão para ficar mais fácil para os irmãos compreenderem, né? Alguns já seguiram, né? Então adotaram essa Bíblia. E vou deixar aqui também na linguagem de hoje. Meus irmãos queridos, amados, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos passear por esse texto hoje, que é uma parábola conhecida, só que lá em Lucas é a parábola dos talentos, porque talento era uma moeda da época, mas não só muda a questão aqui de moedas, porque 500 moedas é o equivalente a 5 talentos,
e 200 moedas, 2 talentos, uma moeda, 1 talento. Então não faz muita diferença, só questão mesmo de moedas. Mas o que eu acho interessante é que Mateus encaixa essa parábola de Jesus, esse ensinamento, justamente após o capítulo 24, onde ele fala sobre o princípio das dores, o tempo do fim. Esse capítulo 25 é famoso porque aqui já tem a famosa parábola das 10 virgens. Um pouquinho antes, aí no capítulo 1 em diante, vem a parábola das 10 virgens, você lembra? Aí depois ele começa a narrar aqui essa história. E depois ele conclui esse capítulo falando justamente sobre o juízo final. Ou seja, esse texto que nós lemos tem tudo a ver com a volta de Cristo. E para as pessoas poderem entender, minha irmã, o que é que Jesus faz? Ele faz uma comparação, ele fala assim, Jesus continuou, o reino de Deus será semelhante, o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ué, de quem que ele está falando aqui, gente? Dele próprio. Jesus estava ali por um tempo, mas logo ele ia voltar aos céus, ia passar muito tempo. E ele ensina aqui o seguinte, bom, eu vou deixar aqui talentos ou recursos, aqui ele usa a figura do dinheiro, né, com os meus discípulos. Depois, quando eu voltar, eu vou acertar contas com eles. Agora, olha o que eu aprendi olhando para esse texto. Vê lá, versículo 25 diz o seguinte, que o reino do céu será, versículo 14, perdão. O reino do céu será semelhante como um homem que ia fazer uma viagem. E ele chamou os seus empregados. E olha o que o texto fala, ele chamou seus empregados e pôs para tomarem conta da sua propriedade. Meus irmãos, observe o seguinte. A Bíblia fala que nós somos mordomos. Mordomos. O que é que faz um mordomo? Ele cuida daquilo que não é dele. Então tudo que está em nossas mãos não pertence a gente, pertence a Deus. É Deus que nos dá. E Ele nos dá para quê? Para cuidar, não é? Tudo, absolutamente tudo. A Bíblia fala, nós vimos que quarta-feira, que a gente não tem nada que do céu não tenha recebido. Então tudo que nós temos é bênção de Deus. E o que chega em suas mãos é bênção dele. Aquelas coisas que você escolhe, você escolheu, então você é responsável por elas. Por exemplo, todo mundo aqui escolheu com quem ia casar, né? Os casados, não foi? Ou foi a mãe que escolheu? Ou o pai? Não foi isso? Você escolheu, não foi? Pronto, foi uma escolha sua, não foi? Nada de dizer assim, foi Deus, né? Deus escolheu para mim. Deus falou, não tem nada a ver com isso. Você escolheu. A escolha foi sua. Agora, filhos, a gente não escolheu os filhos. A gente não escolheu se ia ser menino, menina, como é que ia ser alto, baixo, não. Os filhos já são escolhas que não são nossas, são escolhas de Deus. Então cada criaturinha dessa, por mais trabalho que dê, é bênção de Deus. Não maltrate, não xingue ele, não chame ele de qualquer coisa desagradável, porque os filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus. As portas que Deus abre em nossa caminhada de trabalho, de emprego, tem a bênção de Deus sobre elas. São coisas que não dependem de você. Você pode espalhar o currículo em 1 milhão de lugares, mas quem vai fazer a pessoa chamar você, não é você. Ela pode avaliar, mas junto com você outras 500 entregaram ali. Mas por que alguém escolheu você? Só tem algo por trás disso, o favor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Então as bênçãos de Deus, elas chegam para a gente. E o que é que Deus pede para a gente? Nós precisamos tomar conta, cuidar das coisas de Deus. Agora, olha o verso 15, nos ensina também algo muito interessante. E deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Você pode repetir comigo assim? Diga, de acordo com a capacidade de cada um. Gente, se eu fosse você, eu guardava isso aqui. Olha que interessante, cada pessoa tem uma capacidade. Mas não pode querer tratar todo mundo igual. Aqui ele está falando especificamente aqui do dinheiro, que também é algo relevante. Você sabia que nem todo mundo sabe lidar com dinheiro? E nem todo mundo lida de forma correta com ele? Porque o dinheiro é uma bênção, mas pode ser também um grande problema, não? Depende de como você trata. Veja, ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Deus é muito inteligente. Ele conhece a nossa capacidade e Ele nunca coloca sobre você uma carga que você não possa carregar. Deus jamais vai te dar algo que você não consiga levar adiante.
Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai colocar um sonho no seu coração que você não possa realizá-lo, ou que seja grande demais para você. Não, isso é muito grande para mim, eu não tenho condição. Ué, se Deus colocou no teu caminho, é porque você pode. Você acha, como é que Deus iria colocar um peso em você que você não pudesse carregar, né? Não tem lógica. Então, preste atenção. Deus está me inquietando para algo. Ok, é de Deus, o senhor já orou, já conversou com Deus? A palavra é de Deus, confirma isso? Então, meu irmão, das duas uma. Ou você não está encalejado o suficiente ainda para aguentar o peso. Agora, então, nesse caso é só esperar um pouco mais. Se Deus determinou, se Deus quem colocou na sua vida, se Deus colocou diante de você, Deus é poderoso para fazer acontecer, para te conduzir até aquele momento. Agora, não reclame da carga que está sobre você. Se está sobre a sua vida, é porque você aguenta. E se eu fosse você, marcava na sua Bíblia aqui um texto que todo crente tem que marcar. É exatamente um texto que nos ensina justamente muito a respeito disso. O próprio apóstolo Paulo também, quando ele fala sobre essa situação aqui, ele diz que nós temos, Deus ele de forma nenhuma, ele permite que a gente seja provado além das nossas forças. Mas deixa esse texto aí no 25, depois a gente vai para lá. Ele deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Você sabia que muitas vezes Deus não ouve orações para a gente, porque nós não estamos, aliás, não atende orações nossas, porque nós não estamos preparados para aquela situação, ou para aquele momento. Em Gálatas, Paulo diz que se o filho ainda é menino, ele não, mesmo ele sendo herdeiro, ele não pode tomar posse da herança sendo ainda criança. Veja, nós somos herdeiros de Cristo. Agora, um herdeiro, ele tem que, no momento exato, ele tem um momento exato para tomar posse da herança, não é? Por exemplo, você tem filhos, você tem carro, tem moto, certo, seus filhos são herdeiros da sua moto, por exemplo. É a herança deles, inquestionavelmente. Agora, seu menino tem 12 anos. Se ele pedir a moto a você para ir na praia, você vai deixar? Toma, meu filho, sobe na moto aí e vai-te embora. Aí ele vai dizer assim, mas eu sou herdeiro, eu tenho direito. Você vai dizer, sim, você tem direito, mas não é o tempo ainda. A moto é sua, é a herança sua, mas o tempo que não chegou ainda. Então tem muitas bênçãos que nós somos herdeiros delas, só não chegou o tempo ainda. Sabe, se você tiver paciência para esperar, aguardar, no tempo de Deus as coisas vão acontecendo. Agora não reclame, mas Deus, eu não aguento isso. Aguenta, pode ficar certo que você aguenta. Deus não é irresponsável. Deus não põe sobre você aqui, algo que você não esteja de acordo com a sua capacidade. Se Deus permitiu, então aguenta firme, porque Ele tem um propósito com isso, e o propósito é abençoar a sua vida. Você vai sair mais forte. Gente, as tempestades, as lutas, nos ajudam a fazer, sabe o quê? A crescer, né? Há um ano atrás, quando se ouvia falar assim em Covid-19, era pânico, não era? Depois que um monte de gente pegou e aí se descobriu que tem cura, né, que é possível ser curado, é possível ser tratado, as pessoas ficaram menos assustadas. Peraí, realmente é perigoso, mas também não é o fim do mundo. Dá para tratar, é só se cuidar direitinho, né? Dá para a gente lutar contra esse negócio. Então, às vezes a gente precisa enfrentar aquilo ali, né? Para você entender, ora, chegou o momento, eu preciso passar por isso. A cada um ele deu de acordo com a capacidade. Ao primeiro ele deu 500, ao segundo ele deu 200 e ao terceiro ele deu 1. Veja, é o mesmo homem e a cada um ele entrega de uma forma diferente. Ou seja, Deus ama a todos, Ele morreu por todos, mas Deus trata cada um de acordo com o peso que a pessoa aguenta, de acordo com a capacidade que ele aguenta. Eu não entendia muito isso, até eu aprender o seguinte, que tem pastores que nasceram para pastorear 10 pessoas. E é o limite dele, Antônio, ele nunca vai passar de 10. E a igreja está lá, completa 30, 40, 50 anos, o peso dele é 10, ele não aguenta mais que 10. Tem outros que suportam 1.000, 5.000, 10.000 e até mais. Mas cada um tem uma capacidade. Não é porque ele está amaldiçoado, tá vendo? Não cresce. Não, é a capacidade dele mesmo.
Você precisa entender isso na vida das pessoas. Nem todo mundo tem a velocidade que você tem, a inteligência que você tem, a capacidade assim intelectual que você tem. Então tenha paciência. Bom, os professores que estão aqui sabem disso. Sala de aula, tem aquele menino assim, que antes você explica, ele já entendeu tudo. E aquele que você explica, desenha, ensina, manda foto, faz tudo. E ele fala, como assim? Ele continua sem entender nada. Mas estão no mesmo ambiente, na mesma escola, na mesma sala, tem o mesmo professor. Mas cada um tem uma capacidade diferente. Então vai lidar com essa situação. Pega uma classe com 20, com 15, até com 30 alunos. Tem professor reclamando com 30 alunos numa sala. Agora não, né, por causa da pandemia, mas antes. Cada um ali diferente um do outro. Bem-vindos à realidade, gente. Essa é a vida. Então não exija muito dos outros, porque nem todo mundo consegue o que você consegue. Quem entendeu até aí, diz amém, por favor. Se Deus trata diferente cada um de acordo com o peso que aguenta, por que você quer tratar todo mundo? Mas eu fiz. Sim, mas você é você. Tem gente que fala assim, né? Mas isso aí, eu passei por isso já, isso é besteira. É besteira para tu. Mas nem para todo mundo é besteira, né, não? Não é assim, gente. Tem uns que tem medo de Gia, outros não tem medo. Não? Tem coisas que dá medo de mim que não dá medo de Antônio. E vice-versa. Cada realidade é diferente. Então não exija muito das pessoas. Se você percebe que elas são diferentes de você, graças a Deus. Deus não fez gente assim séria. Nós não somos robôs. Nós somos pessoas diferentes. Ó aqui, ó como Deus é inteligente. A cada um de acordo com a capacidade. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Levanta a mão, assuma aí. Quem tem mais de 2? Só? Tá bem. É porque a geração passada, né, tinha 9, 10, 15, 20. Encontrei uma senhora conhecida nossa que teve 27. É uma mulher preada, não? Então, é muito, menino. Imagina você, 27 filhos. Por 27 anos era um todo ano. Mas veja, pronto, ok. Olha só, vamos lá, esse pessoal aí que tinha 8, 5, 6, 7. Cada uma daquelas criaturinhas eram diferentes. Mesmo vindo dos mesmos pais, mas são diferentes. Então, às vezes, o que é que os pais fazem? Querem tabelar com todo mundo. Olha, vai ser assim, porque eu sei que vocês conseguem desse jeito aqui. Não, gente. Cada um tem uma característica diferente. Faça como Deus aqui, ó. Um aguenta 500, toma 500. Você só suporta 200, toma 200. Você suporta só 100, então toma 100. Ou seja, compreenda essa situação que você vai viver muito melhor. Amém? Lá no seu trabalho também é assim. Tem gente que você pode até brincar com ele, que ele vai rir à toa. Tem outro que já vai se ofender, vai ficar com raiva de você. Então, cada um, você tem que saber como lidar com elas. Vai para o 16. Olha o que Deus me ensina aqui no 16 também. Ó. Ao empregado que tinha recebido 500 moedas, saiu logo. Ele saiu rápido, ele era rápido. Ele saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Olha que interessante. O reino de Deus, o reino dos céus, esse servo aqui, ele agiu rápido. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. Havia muito a ser feito, ele tinha que negociar, ou seja, ele tinha que multiplicar aquele talento, aquele dom que ele recebeu. E aí ele saiu depressa. Irmãos, o reino de Deus, ele tem pressa. Sabe por quê? Porque aqui é tudo limitado. Na eternidade não. Na eternidade não vai ter, não tem anos, nem milênios. Mas aqui o tempo passa. Já percebeu como você mudou nos últimos tempos? Percebeu que você antes brincava de assistir a TV Colosso, né? Hoje você esqueceu que nem existe mais TV Colosso. Alguém desse tempo? Só que tem mais de 30 sabe, né? Corria para assistir os Power Rangers. Hoje nem sabe o que é isso. Falava com o irmão essa semana assim, a gente conversando com o irmão, que coisa interessante, né? Antigamente a gente ficava apavorado, com medo do homem, o velho do saco, Papa Figo, qual era o outro lá? Comadre Fulozinha. Hoje você fala por menino disso, ele ri da sua cara. Eles não estão nem aí para essas coisas. Aquilo apavorava a gente, porque não tinha informação que nós temos hoje. Ou seja, vê como as coisas passaram, vê como as coisas mudaram, gente. O reino de Deus tem pressa, sabe por quê? Porque o tempo está acabando. Jesus vai voltar daqui a um tempo, gente. Logo, logo ele voltará. Você crê nisso? O cenário está se formando. Esse rapaz entendeu, ele saiu rápido e foi negociar, ou seja, ele foi multiplicar, usar aquilo que ele recebeu do seu Senhor. Pergunta básica: você está usando o que Deus te deu? Você está usando aquilo que Deus colocou, plantou em você, semeou no seu coração?
Ele foi e conseguiu multiplicar. Vai ao 17. Segue. Olha o próximo. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu mais 200. Olha aí, ele foi lá também, multiplicou aquele recurso. Mas aí vem o terceiro, 18. Olha o que aconteceu com o terceiro. Mas, ó, sempre que aparece um mais na Bíblia, ó, tem duas palavrinhas na Bíblia que sempre que elas aparecem não é coisa boa. Ou mais ou o ai. Ai é só bem pequenininho, mas toda vez que ela aparece na Bíblia é problema. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Olha que interessante. Enquanto os outros dois gastaram energias tentando multiplicar aquele dinheiro, esse aqui gastou energia cavando um buraco para enterrar o dinheiro. Para pensar, não seria mais prático tentar multiplicar aquilo que ele recebeu? Mas ele não, ele preferiu cavar um buraco. Não, vamos aqui, vamos cavar um buraco. Para cavar para eu enterrar isso aqui. Eu preciso enterrar, eu tenho que me livrar disso ligeiro. Irmãos, para pensar, que ideia que esse cara teve? Agora, sabe o que me deixa assim mais preocupado em tudo isso? É o versículo 19. Vamos lá. 19 diz o seguinte, ó. Que depois de muito tempo, diga muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O patrão vai voltar, viu, irmãos? Igreja, o patrão vai voltar. E quando ele voltar, vai ter acerto de contas. Ninguém vai escapar do dia do acerto de contas com Deus. Ele voltará. Ele nos colocou aqui nessa terra, nos deu talentos e falou assim, ó, vamos lá, agora multiplica esses talentos aí. Alguns estão multiplicando, outros estão enterrando. Agora, o que vai acontecer no dia do acerto de contas? Deixe sua Bíblia, você está com a Bíblia aberta aí? Pegue seus olhinhos lindos que está no versículo 19. Vai para o versículo 32. E olha o que diz aqui, ó, verso 32. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Todos os povos, aqui vai estar grande, pequeno, rico, pobre, se você é presidente americano ou se você é um desconhecido brasileiro, não importa, todos vão estar diante dele, e haverá o dia que o patrão vai voltar para acertar as contas com o seu povo, e eu vou estar lá, você vai estar lá. Irmão, não tem como escapar, sabia? Ana, não dá para escapar não. Val, não tem como escapar. O dia do acerto de contas. A Bíblia fala que esse dia será dia de vergonha para muita gente. Muitos serão envergonhados, muitos serão humilhados naquele dia, porque vão entender, puxa vida, era verdade o que os crentes falavam. Era verdade o que a Bíblia dizia. Tanto que me avisaram, tanto que me alertaram, esse dia vai acontecer e não tem como as pessoas fugirem dela. Igreja, Jesus está prestes a voltar a essa terra, mas mesmo que ele não volte nos próximos 50 anos, pode ser que eu vá ao encontro dele, que você vá ao encontro dele antes disso. Então o tempo de estar preparado é agora, amém, gente? Esteja preparado agora. Volta para o 19. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. Jesus vai voltar. Versículo 20. O empregado que tinha recebido 500 moedas, ele devolveu 1.000, 500 mais 500, 1.000 moedas, falou o seguinte, olha, está aqui, eu consegui multiplicar. Versículo 21 vem um elogio. Olha o que o patrão fala. Muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou te colocar para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aqui eu aprendo mais um teste aqui. O pouco vai determinar o muito que nós vamos receber. Jesus falou que quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Então se você honrar a Deus hoje com o pouco que está em suas mãos, Ele vai te abençoar muito mais. Certo? O segredo é você glorificar a Deus e honrar a Deus com um pouco hoje. Eu vejo gente dizendo o seguinte, não, eu não sou dizimista não, porque eu ganho muito pouco. Se não é fiel no pouco hoje, nunca vai ser no muito. Se eu recebesse, sei lá, 100 mil por mês,
10.000, aí eu seria dizimista. Quem não é dizimista no pouco, nunca vai ser no muito. Agora, quem é fiel no pouco, sabe o quanto Deus tem honrado, o quanto Deus tem abençoado, não é não? Você vê os testemunhos, você vê como Deus é bom, Deus cuida do seu povo. Agora, o segredo aqui é o seguinte, ó, é preciso glorificar Ele hoje no pouco. Aonde Deus te colocou? Vamos lá, glorifica Ele no pouco. Versículo 22, vai lá, versículo 22. Então o empregado que havia recebido 200 moedas, ele também multiplicou e devolveu agora 400 moedas. Também foi elogiado e também foi convidado a entrar, a festejar com o Senhor. Agora tem aquele do versículo 24, que esse é assustador. Aí o empregado que tinha recebido 100 moedas disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. E fiquei com medo. Escute, igreja. Dos três, esse era o que mais conhecia o patrão. Veja bem, dos três, esse aqui é o único que fala as características do patrão, ou seja, é o único que conhecia mais o patrão. Veja que há pessoas que conhecem muito sobre Deus, só conhecem, sabe muito sobre Deus, mas não tem compromisso nem experiência com Deus. Porque olha o que ele fala assim: eu sei que o Senhor é um homem, é um homem sério, eu sei que o Senhor é um homem muito rude, o Senhor colhe onde não plantou, e eu tive medo, por isso, olha o 25, eu fiquei com medo, e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro, ou seja, está aqui. Eu tive medo do Senhor, eu enterrei o talento. Já para pensar quantas vezes o medo atrapalhou você na vida? Quantas coisas você deixou de viver por causa do medo? Ah, eu quero servir a Jesus, mas eu tenho medo, o que é que vão pensar de mim, hein? Oxe, vão ficar zombando de mim, vão me chamar de crente, é crentinha, ela vai crente, né? Oxe, vou ter que andar com a Bíblia. Você está com medo de quê? Esse rapaz teve medo, e o medo acabou custando muito caro para ele, porque o fim dele foi terrível. Gente, muitas oportunidades você já deve ter perdido por causa do medo. Chegou a hora de enfrentar os medos. Às vezes é a timidez que atrapalha, não? Você tem vontade de fazer tanta coisa para Deus, mas a timidez não deixa. Poxa, eu tenho vergonha, né? Você começa a tremer, as pernas tremem, o rosto fica vermelho, né? E você falta ar. Ai meu Deus, e agora? A timidez te atrapalha. Ei, escuta, vença esse medo antes que ele destrua você. E medo daquele troço que você só tem como vencer enfrentando. Você não vence o medo lendo. Vou ler sobre o medo aqui. Medo, como vencer o medo. Sabe quando é que você vence o medo? Quando você enfrenta ele de cara, quando você parte para cima dele. Escuta, lá em Passira tem duas irmãs lá que são uma bênção, né? Elas nos ajudam muito lá, devem estar assistindo o culto aí hoje. E elas falavam muito sobre pessoas endemoniadas. Mas elas assim nunca tinham visto uma experiência assim, nunca tiveram. Nossa igreja não fica chamando demônio, né, para expulsar, então não tem muita gente possessas. E elas ouviam assim, mas elas não eram muito chegadas a essas coisas. Até domingo passado, porque no outro domingo uma vizinha ficou endemoniada. E adivinha quem é que os vizinhos foram chamar? Foram chamar elas. E elas chegaram lá, né, sem saber por onde começar, por onde chegar. A mulher agressiva, quebrando tudo em casa. E as duas, sabe como é que é? Uma é até forte, né? Mas a outra, qualquer vento consegue levar com facilidade ela. Mas elas falam: e agora? Ai meu Deus. E elas com medo. E elas falam: mas sabe uma coisa? O pastor disse que a gente pode orar, então vamos orar, vamos expulsar esse demônio. E elas oraram, puxaram o cabelo da endemoniada, pegaram ela, uma pegou pelo pescoço, a outra orou. Gente, depois de umas 2 horas o demônio saiu, aleluia, a mulher foi liberta. Mas, todo jeito, né? Uma segurava, enquanto uma segurava, outra expulsava o demônio, mas o demônio teve que sair, ou da tapa, ou do puxão de cabelo, mas ele sai, em nome de Jesus. Ou seja, preste atenção, pronto, ninguém tem medo de demônio lá. Você vai perder o medo quando você tiver que enfrentar esse medo.
E Deus vai te colocar de cara com o medo, para você enfrentá-lo e vencer, e ver que Ele é com você, e ver que Ele é contigo, e ver que Ele está cuidando de você. Se prepare para viver experiências marcantes na sua vida. Você crê nisso? Deus vai te colocar ali, né? O que é que te causa mais medo esses dias? Ok, se prepare, Deus vai te fazer enfrentar esse medo, em nome de Jesus. E quando você estiver lá, tranquilo, você vai dizer assim: meu Deus, foi tão fácil. Mas por quê? Porque Deus estava com você. Sozinho você não conseguiria. Você acha que foi fácil para Pedro andar sobre as águas? Pedro só andou porque Jesus estava com ele. Agora o medo afetou Pedro, porque a Bíblia fala que Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas, mas de repente ele sentiu o vento e teve medo. E quando ele sentiu medo, começou a afundar. Às vezes você está assim na fé, né? Está com tudo. Você acorda assim com tanta fé, você fala assim: é hoje, aleluia, é agora, vamos lá. E você pula do barco, vai andar sobre as águas. Aí de repente você lembra: eita, e agora? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou fazer isso? Eu estou andando sobre as águas. O que fez Pedro afundar foi o medo, só isso. Se não fosse o medo, ele teria andado muito mais sobre as águas. Escute, não deixe o medo afundar você. Jesus Cristo, Ele vai te ajudar a vencer esses medos e a andar pela fé de glória em glória, amém? Estou concluindo já aqui, mas olha esse menino aqui, esse homem. O medo impediu ele de viver algo tremendo com Deus. Olha o 26, vê que coisa triste. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde eu não semeei? E vê o que acontece com ele, ó. Por isso, você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou-se para o empregado e disse: olha o que acontece. Tirem dele o dinheiro que tem e dê ao que tem 1000 moedas. Sabe por quê? Versículo 29 diz: porque aquele que tem muito terá mais ainda. E quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E olha o resultado dele, gente. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Isso te faz lembrar alguma coisa? Sim. Esse texto está falando do fim dos tempos. Eu termino em 3 minutos aqui. O patrão foi embora e voltará. Agora ele deu a cada um aqui talentos que precisam ser usados, trabalhados e multiplicados para a glória de Deus. Eu termino com 3 perguntas. Primeiro, o que é que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Está com medo? Cavou um buraco para enterrar? Vai chegar o dia do acerto de contas. Nós vamos ter que dar contas a Deus. Olha para ele, coisa tristeza, gente. 2 entrou na festa, entrou no céu, mas esse aqui foi enviado ao inferno. E qual foi o pecado dele? Ele não fez nada. Simplesmente isso. Ele simplesmente recebeu de Deus e enterrou. Não fez nada. Deus quer muito mais, irmãos, de mim e de você. Eu sei que eu preciso fazer mais. Você também precisa fazer mais. E sabe qual é o mais precioso? Deus colocou algo em suas mãos. Ele quer que você cuide daquilo que Ele deu a você. É só isso. Porque se você cuidar, você vai multiplicar. Se você cuidar do pouco que Deus colocou em suas mãos, você vai multiplicar. Deus quer que eu multiplique, Deus quer que você multiplique, para que a obra dele cresça, para que o reino dos céus cresça. Você acha que esse pessoal aqui, bota o pessoal do ID aqui de novo aqui, só para ver esses rostinhos bonitos aí. Esse pessoal que vocês veem aqui, eles têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum aqui. Eles são imperfeitos. A maioria são tímidos. É ou não é? Se der o microfone para eles, começa a tremer assim, fica com medo assim. Eles são tímidos. Uma boa parte aqui, a grande parte aqui não tem altos conhecimentos teológicos, mas eles têm algo interessante. Eles disseram: sim, eu não vou enterrar o meu talento, eu vou fazer algo para Deus, eu vou fazer a obra do Senhor. E por isso Deus está usando a vida deles. Vamos ficar em pé, quem pode, por favor.